Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para o podcast com correção de 30 questões de Estatuto da Criança e do Adolescente, os tópicos mais importantes, mais recorrentes aí para concurso público na área de educação. Lembrando que lhe aguardo nas minhas redes sociais, Instagram, _Valnei Oliveira, _WALNEY Oliveira, e também no meu canal do YouTube, Valnei Oliveira, me siga por lá. Não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp 91982309873. Sem mais delongas, vamos para a questão número 1. Ela traz a seguinte redação: observe a charge abaixo e responda a questão sobre os direitos da criança. E aí você observa essa figura, né? Um cidadão aí pergunta para ele o que você gostaria de ganhar no dia da criança. Aí a criança ali, né, dando uma engraxada no sapato do cidadão, dizendo um par de sapatos, tá? Aí olha só, a questão diz assim, na charge acima, há uma sátira que, em sua essência, faz uma crítica a um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, mas, infelizmente, desrespeitado. Este direito ferido na charge configura-se pela perda do direito a... Primeira coisa que eu quero que você fique atento que o examinador pode cobrar no dia da sua prova é o número da lei. Você tem que decorar o número da lei que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, tá? Basta você decorar isso, 8069 de 90. Uma outra coisa importante ainda, até mesmo antes de entrar na questão número 1, é você saber, já que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que saber quem é criança para efeito da lei e quem é adolescente para efeito da lei. Tá? Criança é pessoa até 12 anos incompletos e adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Lembrando que não é regra, mas em exceção, excepcionalmente aplica-se também o Estatuto da Criança e Adolescente à pessoa até 21 anos. Tá? Vamos lá. Voltando para a questão 1. Aí ele quer saber aí, mais uma vez, se o direito ferido na charge configura-se pela perda do direito a. A letra A fala proteção à vida e à saúde, mediante clara falta de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque tudo bem, proteção à vida e à saúde, mas mediante clara falta de políticas sociais públicas, errado. Faça comigo a leitura do artigo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente. Diz: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, tá? Então, em concordância com o artigo 7º, podemos concluir que está errada a letra A. A letra A está incorreta. A letra B diz ir e vir e está nos logradouros públicos e espaços comunitários, já que o menino da charge não tem direito a circular livremente, ficando preso ao seu trabalho compulsório. A palavra compulsório é mesmo que obrigatório. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque façamos aí, coloque questão sonhada ali no artigo 16. É um dos artigos mais recorrentes em concurso público para a área da educação. Por quê? Porque ele traz lá o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Olha só, hein? Inciso 1, ir e vir. E está nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Muita atenção nesse artigo 16, inciso 1, marque o finalzinho. Por quê? Porque o finalzinho traz uma restrição em relação ao direito da criança e adolescente. Ele fala aí que é direito à liberdade da criança e adolescente ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaço comunitário. Ok. Ressalvadas restrições legais. O que seria, professor, ressalvadas restrições legais? Imagine uma criança ou adolescente no logradouro público, no espaço comunitário, mas de repente no horário que não é permitido. Tá? Em lei municipal
Então, essa criança e adolescente não poderá usufruir desse direito, tá? Ainda no artigo 16 diz que a criança e adolescente, como direito à liberdade, tem direito de opinião, direito de expressão, crença e culto religioso, já diz o inciso 3. Inciso 4, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei. Mais uma vez, também atenção nesse inciso 6. Por quê? Porque tudo bem, a criança e adolescente tem direito a participar na vida política na forma da lei. Por que, professor, na forma da lei? Porque nós sabemos que, por exemplo, né, em relação a voto, só pode votar facultativamente, quando se trata aí de criança e adolescente, maior de 16 anos, tá? E, obrigatoriamente, a partir dos 18 já vai ser adulto, tá bom? Então, muita atenção, é muito importante, lógico, todos os incisos do artigo 16, em especial o inciso 1 e inciso 6, porque traz uma restrição para o direito de liberdade da criança e adolescente, tá? Inciso 7, também buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, erra a letra B. A letra C diz participação da vida familiar e comunitária, né, sem discriminação, já que o menino em questão é discriminado por ser negro e trabalhador, limpando os sapatos de homens brancos e ricos. Errado. Por quê? Porque já fala sem discriminação, tá? E isso não está preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente. E a letra D diz assim, a educação, ao esporte, cuidado, hein? É ao lazer. Uma vez o aluno falou, que bom que a criança e adolescente tem direito a tratamento a laser. Não é laser, é ao lazer, tá? Então, educação, é ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, sobretudo por ser colocado no mercado de trabalho antes do tempo. É esta a alternativa correta. Fique atento, faça a leitura completa do artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos fazer a leitura? É dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Muita atenção para o parágrafo único do artigo 4º. Por quê? Porque ele traz o que seria essa garantia de prioridade. Tá? Então, de repente, o examinador ele pode cobrar. Tá? Então, a garantia de prioridade, aí ele traz aí a primazia, a precedência, a preferência e a destinação privilegiada. Então, veja bem, quando se fala em primazia, estou lendo o artigo 4º, parágrafo único, a linha A, se refere a receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Quando fala em precedência, está tratando de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Quando fala de preferência, está tratando na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E quando fala de destinação privilegiada, está se referindo de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Mais uma vez, marque essas palavras e não esqueça de fazer essa relação, o que tem a ver a primazia, né, o que tem a ver a precedência, a preferência e a destinação privilegiada. Tudo se refere à absoluta prioridade, mas como se fosse aí cada um desses uma espécie desta absoluta prioridade. Perfeito? Então nós chegamos à conclusão que a questão número 1, nosso gabarito, letra D de dado. Vamos para a questão 2, traz a seguinte redação. O Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Muita atenção também a este princípio da proteção integral, que está no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Proteção integral à criança e ao adolescente. Continuando, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente define como direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes
os direitos. Olha só, é muito importante você ficar atento aí a esses direitos fundamentais que estão preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos analisar? O item 1 traz a seguinte redação. Vamos lá. Dentro desse contexto, a vida e a saúde. E aí, a vida e a saúde é um direito fundamental preconizado ali no no Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, sim, de acordo com a redação do artigo 7º, mais uma vez façamos a leitura. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, realmente, a proteção à vida e à saúde estão como direitos fundamentais ali no artigo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente. Item 2. A liberdade e ao respeito e à dignidade tem direito, isso aí são direitos fundamentais que estão preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente? Com certeza. Façamos comigo a leitura do artigo 15 do Estatuto da Criança e Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Corretíssimo o item 2. O item 3 diz: a organização política, por meio de associações partidárias. Errado esse item 3. Por quê? Mais uma vez, já havia falado para vocês anteriormente, é muito importante fazer a leitura do artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em particular, no artigo 6 diz: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 6, participar da vida política na forma da lei. Então, mais uma vez, criança e adolescente têm direito, sim, de participar da vida política na forma da lei. Então, tem que ter a obediência à lei. Erra o item 3. O item 4 diz: a convivência familiar e comunitária é um direito fundamental, sim ou não? Perfeito, correto, tá? De acordo com o artigo 19, façamos aí a leitura do artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o desenvolvimento integral. Perfeito? Então, chegamos à conclusão que, dentro desse contexto, o item 4 está correto, tá? O item 5 diz: ao registro veicular para fins de condução automotiva, certo ou errado? Errado, porque isso não está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o item 6 diz: a educação, a cultura, ao esporte e ao lazer. Corretíssimo, perfeito. Faça a leitura comigo do artigo 53. Não esqueça de fazer a leitura de todos os incisos do artigo 53, que eles são fortes para cair na sua prova, tá? Diz assim o artigo 53, em especial o inciso 7. A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, entre os outros incisos que você vai fazer a leitura, a profissionalização e a proteção ao trabalho, tá? Então, mais uma vez, está perfeito aí, de acordo com o artigo 53, o item 6. O item 7, correto. A profissionalização e a proteção no trabalho é o que preconiza o artigo 61. Diz: a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulado por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Então, nós chegamos à conclusão: estão corretos o item 1, 2, 4, 6 e 7. 1, 2, 4, 6 e 7. 1, 2, 4, 6 e 7. O gabarito da questão número 2 é a letra A. Perfeito? Então, futuros servidores, vamos aqui dando uma pausa no podcast, porque o nosso podcast acontece de 15 em 15 minutos e logo mais continuaremos na próxima questão, que é a questão de número 3. Um abraço e até o nosso próximo podcast.